Olá, que tal? E aí, alunos do sexto ano, como é que vocês estão? A Pro está morrendo de saudade de vocês e não vê a hora de poder encontrar vocês novamente, tá certo? Um abraço para todos vocês. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje? A nossa aula é de espanhol, tá certo? Então, Colossenses 3:23 nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que possamos sempre dar o nosso melhor nas coisas que nós fizermos, tá certo? Já está com o caderno aberto? Matéria de espanhol. Vamos acompanhar a aula. Pegue sua caneta, seu lápis, sua agenda e vamos prestar atenção. Hoje nós iremos falar de la família. Gente, família é algo muito importante na nossa vida, não é verdade? A nossa família está sempre presente conosco. Então, aqui nós temos uma imagem de uma família. Olha que família linda. Então, cada pessoa vai ter a sua família. Existem diferentes tipos de família. Então, nessa imagem nós temos aqui um vovô, uma vovó, tá vendo? Pai, mãe, crianças, outra família. Então, você tem um espaço de afetividade que é a sua família, né? Então, cada família tem sua singularidade. Eu tenho a minha, você tem a sua e assim nós vamos vivendo, pedindo ao Senhor para abençoá-la cada dia. Hoje nós vamos conhecer a escrita e a pronúncia de alguns termos da família, tá certo? Os graus de parentesco. Los grados de parentesco. Então a Pro colocou aqui uma tabela, olha que tabela importante. Inclusive vocês vão ter que anotar essa tabela no caderno de vocês. Então abram o caderno, se você não abriu ainda, vai abrir agora, não é isso? Na matéria de espanhol, não se esqueça. Colocar essa tabela no caderno, vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão copiar, tá certo? Depois que vocês copiarem, vocês agora vão continuar assistindo a aula. Conto com vocês, eu quero ver a foto dessa tabela no caderno de vocês de forma organizada. Então, atenção com a ortografia na hora de copiar, tá? Observem as letras direitinho para não copiarem de forma equivocada, porque se a prova observar algum erro, vocês terão que refazer, tá certo? Então, vamos fazer com cuidado. A prova vai falar os graus de parentesco para vocês vão ouvir e repetir, tá certo? Na tabela, nós temos algumas divisões. Parentesco consanguíneo, tá certo? Então, são os parentescos de sangue, tá certo? Biologicamente, aí vocês têm alguns parentes. Parentesco político, ou seja, os parentescos que nós adquirimos no decorrer da vida. Parentesco afetivo, ou seja, pessoas que nós temos um carinho muito grande, que consideramos aí da família e que até nomeamos esses parentes, né? E vamos também conhecer algumas estruturas com verbos que nós já conhecemos, ser e estar, tá certo? Para expressar aí estado civil. Então, vamos falar dos parentes consanguíneos primeiro, tá? Como é que a gente diz pai, mãe em espanhol? El padre, la madre, tá certo? Repetindo, el padre, la madre. Repetiu direitinho? Muito bem. Como é que a gente diz filho ou filha em espanhol? Observem os artigos, ó. El, artigo masculino. Lá, artigo feminino. A Pro já explicou um pouquinho para vocês sobre isso em sala de aula. Então, filho nós dizemos el, hijo, el, hijo. Lembrando que o J vai ter som de R. Como é que a gente diz filha? La, hija, la, hija. Repetiu? Muito bem. Irmão, como é que eu digo irmão? El hermano. El hermano. Irmã, la hermana. La hermana. Pronto, mas como é que eu digo avô em espanhol? El abuelo. El abuelo. E avó? La abuela. La abuela. Então, vamos treinando, tá certo? Eu estou confiando aqui, acreditando que você, do outro lado, está dando uma pausa para repetir. Como é que eu falo neto? El nieto. El nieto. E
neta pro, la nieta, la nieta. Repetiu? E bisavô, como é que eu vou falar bisavô? El bisabuelo, el bisabuelo. E bisavó? La bisabuela, la bisabuela. Muito bem. E bisneto pro, como é que eu falo bisneto? El bisnieto, el bisnieto. Bisneta nós dizemos la bisnieta, la bisnieta, vale? Como é que eu falo tio? El tio, el tio. E tia? La tia, la tia. Primo? El primo, el primo. E prima? La prima, la prima, tá? E sobrinho pro, el sobrino, el sobrino. Sobrinha nós dizemos la sobrina, la sobrina. Percebam que todos esses parentes consanguíneos, né, parentes de sangue, eles aparecem acompanhados ou do artigo masculino ou do artigo feminino, vai depender se o gênero é masculino ou feminino. Lembra que eu falei sobre flexões de gênero na aula passada? Então, se vocês têm dúvidas, observarem a aula que eu falei dos pronomes interrogativos em língua espanhola, que eu explico a diferença de gênero e número. Então, perceba que nós temos aí artigos masculinos e femininos, tá? Os artigos aí na língua espanhola. Voltem alguns minutos, treinem novamente a pronúncia, tá certo? E parentesco político são os parentes que nós adquirimos no decorrer da vida. Por exemplo, el marido ou esposo, el esposo, la mujer ou la esposa. Então, seu pai, quando se casou com a sua mãe, eles se tornaram marido e mulher. Então, são parentes políticos. E o pai do seu pai é o que da sua mãe? Suegro, el suegro. E a mãe do seu pai é o que da sua mãe? La suegra, tá? Então, mais um parentesco político. El suegro, la suegra. E o irmão da sua mãe é o que do seu pai? El cuñado, el cuñado. E a irmã? La cuñada, la cuñada. Lembram que la N em espanhol vai ter som de NH, então, cuñado, cunhada, vale? E se você tem alguma irmã, melhor dizendo, se o seu pai tem algum irmão, o irmão do seu pai, ele é o que da sua avó paterna? Yerno, tá? Melhor dizendo, o seu pai é o que da mãe da sua mãe? Yerno, tá? É o genro, tá certo? E a sua mãe é la nuera, da mãe do seu pai, tá certo? Então, genro, nora. Yerno, el yerno, la nuera, vale? El padrasto, o que é o padrasto? Se você convive, se sua mãe é casada, por exemplo, com um homem, ou sua mãe é casada, ou seu pai é casado com uma mulher, que não são seu pai nem sua mãe consanguíneos, né? Nós chamamos de padrasto ou madrasta. É a mesma coisa em língua portuguesa. El hijastro ou enteado é o enteado, tá? Então, se você tem padrasto, madrasta, você é el hijastro ou enteado. É o enteado do seu padrasto ou da sua madrasta, tá? La hijastra ou entenada é a enteada porque em espanhol nós temos aí duas formas de pronunciar, tá? Ou uma ou outra. E em espanhol, quando alguém está namorando, dizemos que é el novio ou la novia, tá? Então, em espanhol nós utilizamos esse termo, novio, novia. Percebam que aqui também no parentesco político, na parte de parentesco político, nós temos aí também a presença dos artigos masculino, feminino, tá? Muita atenção com isso na hora de pronunciar também. Vamos agora falar dos parentescos afetivos, parentesco afetivo.
Los parentescos afectivos son los parentescos que nombramos a lo largo de la vida por cariño, tá? Então, nós temos el padrino, la madrina. Em português nós também temos padrinho, padrinha, né? Algumas pessoas têm esse hábito. El compadre, la comadre. Então, o que são compadre e comadre? Por exemplo, se você tem padrinho e madrinha, os seus pais chamam seu padrinho, sua madrinha de compadre, comadre, ¿vale? ¿Y qué es el ahijado? Alguém sabe dizer que é el ahijado? A prova é deixar esse desafio aí para vocês. Vocês vão pesquisar el ahijado no dicionário. Claro que vocês vão pesquisar os outros, mas os outros também eu já expliquei para vocês. Mas eu deixo aí como atividade de busca no dicionário, vocês vão usar o dicionário para buscar o significado de ahijado, ¿vale? E ahijada, para saber. Eu quero que vocês me dêem o retorno desse significado, vai ficar aí como atividade. Vamos agora falar do uso dos verbos ser e estar, que nós já estudamos em língua espanhola, agora associados aos graus de parentescos para expressar estado civil. Então, quando alguém é casado, em espanhol decimos que esta pessoa é casada, está casada. Então, os dois servem. Ser casado, casada, estar casado, casada, ¿vale? Entonces, mi madre es casada com tal persona. Então, você pode utilizar ser ou estar. Também podemos utilizar ser ou estar para dizer que a pessoa está solteira. Então, ser solteiro, estar solteira. Então, mi vecina está solteira. Um exemplo, ¿vale? Ser e estar também para dizer que a pessoa é divorciada. Então, mi padre está divorciado, ¿vale? Mi madre está divorciada, ¿vale? Então, podemos utilizar tanto um quanto o outro. Se alguém é viúvo, podemos dizer ser viudo ou viuda. Por exemplo, mi tia es viuda. Somente o verbo ser, tá? Es viuda. Mi tío es viudo. Ser está para dizer que a pessoa é separada. Então, mi primo está separado. Mi prima es separada. Então, pode ser ou um ou outro. Estar de novio, que eu já expliquei o que é estar de novio. Estar é o verbo que nós utilizamos. Mi prima está de novia. Mi prima está prometida ou prometido, tá? Então, pode dizer novio ou prometido ou prometida. As duas formas são corretas, são utilizadas em espanhol, ¿vale? E algumas informações importantes. Quando a gente diz que alguém está divorciado em língua espanhola, significa que essa pessoa deixou de viver com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, e já desfez o vínculo matrimonial legalmente. Então, ela já tem aí o divórcio, tá certo? E pode se casar novamente, divorciada. Mas quando a gente diz que essa pessoa está separada, essa pessoa deixou de viver com seu cônjuge, mas ela ainda não fez essa separação na justiça, não tem o divórcio ainda. E nesse caso, ela não pode se casar novamente. Então, divorciado, la persona dejó de vivir y disolvió el vínculo matrimonial legalmente, pudiendo casarse nuevamente. Separado es la persona que dejó de vivir con su cónyuge, pero conservou el vínculo matrimonial. Ou seja, ela não dissolvió el vínculo matrimonial legalmente. En ese caso, no puede casarse nuevamente, pues por la ley continua casada. Então, só para sabermos aí diferenciar e utilizarmos de forma correta. Há uma atividade para vocês fazerem, vocês vão copiar no caderno, na matéria de espanhol, tá certo? Esse enunciado, atenção com a escrita, tá certo? Não temos dois S em espanhol, então cuidado, tá certo? Copiem com atenção, porque quando vocês mandarem a foto para o WhatsApp, no privado, se tiver algum equívoco na ortografia, eu vou
pedir para vocês corrigirem, como eu faço sempre, tá certo? Há um exemplo para vocês entenderem como é a atividade. Por exemplo, na frase tem: Passé 9 meses en su vientre. Ella es mi abuela e yo soy su nieto. Então, qual é o erro que aparece aqui? Se você ficou 9 meses na barriga de alguém, né? Essa pessoa não vai ser sua avó, essa pessoa vai ser sua mãe e você não vai ser neto dela, você vai ser o filho. Então a gente corrige, ó. Passé 9 meses en su vientre. Ella es mi madre e yo soy su hijo. Então vocês vão fazer isso nas demais frases. Todas as frases aqui apresentam erro no grau de parentesco. Vocês vão fazer essa correção, como o exemplo mostra. A letra A: Mi padre se casou com outra mulher. Ella es mi entenada. Então, se o seu pai casa com outra mulher, essa mulher vai ser sua entenada? Você vai corrigir. El hijo de mi tía es mi sobrino. Se o filho da sua tia é o que? Seu sobrino? Letra C. Mi primo também es hijo de mi madre. Então, o seu primo é filho da sua mãe? D. Mi padre es nieto de mi abuela. Seu pai é neto da sua avó? Então, vamos aí corrigir, tá certo? Agora eu vou explicar para vocês como é que vocês farão a atividade avaliativa, oral avaliativa em língua espanhola. A atividade tem valor 2, então vocês podem tirar de 0 a 2. Vocês terão que gravar um vídeo de curta duração, no mínimo 2 minutos, no máximo 4 minutos. No vídeo vocês vão apresentar as pessoas com quem você convive na mesma casa, tá? Com quem você convive, você vai fazer um vídeo. Para isso, você pode utilizar uma fotografia. Então, você pode pegar uma fotografia que aparece as pessoas que convivem com você, tá? Com quem você convive. Ou a pessoa, pode ser só uma que você convive, né? Não sei. Há diferentes tipos de famílias. E na fotografia vocês vão apresentando. Ou então você pode pedir para que as pessoas ou a pessoa apareça, né? As pessoas apareçam aí no vídeo de vocês, tá certo? Vocês vão escolher como farão. Lembrando, se vocês aparecerem no vídeo, precisam estar fardados. E para facilitar a apresentação, a Pro colocou algumas estruturas. Então, vocês podem iniciar o vídeo dizendo: Olá, mi nombre es tal, tal. Por exemplo, se a Pro estiver gravando um vídeo, ela ia dizer: Olá, mi nombre es Jaqueline. Mira, esta es una foto de mi familia. Então, se você vai apresentar com a foto, você vai dizer: Mira, esta es una foto de mi familia. Ou, se a família vai aparecer, você vai dizer: Mira, esta es mi família. E aí vocês vão dizer o que essas pessoas ou essa pessoa é seu, né? São suas. Você vai dizer: Esta es mi madre, ou este es mi padre, esta es mi abuela, este es mi abuelo, este es mi hermano, esta es mi hermana. Claro, aqui são alguns exemplos. O que vocês vão utilizar de acordo com o grau de parentesco. Se você tiver uma mãe, um pai, um avô, um tio, uma tia, para isso vocês precisam consultar a tabela, tá? Aqui são alguns exemplos, algumas estruturas que vocês podem utilizar para ajudar vocês. Observações. Eu vou observar a forma como vocês falam, então, atenção com a entonação, falar de forma que a Pro compreenda o que vocês estão falando, tá? Pois isso será avaliativo. Falar alto para a Pro ouvir. Ao iniciar o vídeo, vocês vão ter que dizer nome completo, série e turma. Nome completo. Por exemplo, meu nome é Jaqueline de Melo. Eu sou sexto ano A ou sexto ano B. Atenção com isso, não esqueçam, porque isso é importante para identificar vocês. O vídeo deverá ser encaminhado para mim no dia 25, então vocês terão aí muito tempo para treinarem a pronúncia, regravar o vídeo, tá? E enviar dia 25 de maio. As informações precisam ser claras, relembrando, enviar via WhatsApp, tá certo? Então, eu preciso que vocês sejam claros, treinem bastante a pronúncia, para vocês terem uma boa nota e eu compreender o que vocês falam, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Aguardo o retorno da atividade que eu coloquei a questão para copiarem no caderno até o meio-dia. O trabalho é até dia 25. Quero parabenizar os alunos Letícia, Oséias, Raislan, Ana Júlia, Lucas, Maria Eduarda,
Tá certo, Nicolas? Todos esses que têm me dado o retorno das atividades que eu tenho solicitado. Obrigada pela participação de vocês. Um abraço para todos. Tchau. Adiós.